Vamos lá, começando a aula 17. Nessa aula eu vou falar sobre teoria dos conjuntos, é o assunto geral da aula. E aí eu vou vou dividir em 4 partes, vou falar de conceitos básicos, sobre a definição e representação de conjuntos. Vou apresentar operações e relações, vou falar um pouco, dar uma ideia de como é que você faz demonstrações envolvendo conjuntos, porque a disciplina é muito voltada para ensinar vocês o básico de demonstrações, que na verdade é ensinar para vocês como a matemática funciona, certo? Enquanto área de estudo, área acadêmica, área de pesquisa, inclusive. E apresentar algumas propriedades. Em tudo isso eu vou tentar fazer uma conexão com lógica, em especial lógica de predicados de primeira ordem. Certo? Então vamos para os conceitos básicos. A gente vai ver aqui uma teoria ingênua dos conjuntos. É o nome que é conhecido na matemática. Existe uma teoria dos conjuntos que ela é mais, como é que eu diria? Mais firme, mais bem fundamentada, mas também é mais trabalhosa, mais difícil para alguém que não já tem, né, um conhecimento matemático bom. A mais difícil seria a teoria axiomática dos conjuntos. Ela ia ser baseada no que eu estou fazendo com o conjunto dos números inteiros, a gente faria com conjuntos, que é o quê? Definir axiomas e, a partir dos axiomas, provar resultados sobre conjuntos. Seria a teoria axiomática dos conjuntos. Não vou ver com essa perspectiva axiomática. Vamos ver uma teoria ingênua, que, apesar de ter muita coisa bem fundamentada, mas ela parte de uma definição informal de conjunto. Tipo assim, o que é um conjunto? Essa aqui dá uma definição meio abstrata, assim, meio informal. Essa teoria axiomática, em certo sentido, é abstrata também, mas ela dá uma definição muito bem amarrada em algum sistema formal, em lógica, certo? Tudo nela é bem definido matematicamente. Vamos ver a mais simples, a ingênua. Então, ser ingênuo aqui é bom para vocês, facilita. E a definição é essa, que caracteriza, inclusive, a teoria ingênua dos conjuntos. É uma definição que é informal. É que um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos distintos. Coleção não ordenada de objetos distintos, você tem que formar assim uma ideia na sua mente, a partir da sua experiência, do que é uma coleção. Coleção é juntar um monte de coisa, num sentido bem genérico assim, certo? Você junta um monte de coisa. Você pode juntar e colocar isso ordenadamente, mas o conjunto ele é não ordenado. E você pode juntar coisas e interessa para você ter coisa repetida. Por exemplo, você junta suas cédulas e suas moedas, ali se tem nota de 1, de 10, de 100 repetida, isso é bom, né? Você não quer excluir não só porque está repetida. Agora, você junta para gastar, né? Agora, se for uma coleção, por exemplo, coleção para... por ter um certo apego, né? Pode até ser coleção de dinheiro também, mas você quer ter uma variedade de moedas, quer ter moedas de todo lugar do mundo. Aí, às vezes, ter repetido não tem valor, né? Então, conjunto é esse segundo caso. Se tiver elemento repetido, ele não tem valor e, na verdade, a gente vai até considerar isso um erro. Conjunto com elemento repetido, tem algo errado aí. O conjunto é uma coleção, mas não tem ordem e os elementos são não repetidos, sem ordem, sem repetição. Tá bom? Eu já falei sobre isso e comparei com tuplas em alguma das primeiras aulas lá desse nosso curso, nossa disciplina. Então, a gente fala de elementos ou membros do conjunto. São objetos que estão dentro do conjunto, dentro da coleção. Aí a gente tem a relação do elemento para o conjunto. X, esse Ezinho aqui,
vocês devem ter visto como pertence a C, mas também é comum em livros de matemática acadêmicos ser chamado de maneira mais simples, eu acho, como X é elemento de C. E aqui é X, não é elemento de C, é uma negação do primeiro, certo? Isso aqui entenda como uma afirmação. Eu estou afirmando X é um elemento de C. E esse segundo é uma afirmação, é a afirmação de cima negada, é a negação da afirmação de cima. Não é comum, mas você pode ver também essa relação espelhada, ela invertida, assim, ó, o símbolo fica invertido. Aí você vai ler da direita para a esquerda, que X é elemento de C, ou que C tem como elemento X, ou então C não tem como elemento X. Não vai ser comum, é só curiosidade aqui. Isso tudo vocês já viram, então vou correr um pouquinho, certo? No que for muito repetido assim para vocês. A gente vai falar de alguns conjuntos especiais. Temos um conjunto universo, é o conjunto que contém tudo que lhe interessa num certo estudo. Estou estudando números inteiros em especial. Então, nosso universo, quase sempre nas nossas demonstrações, é o conjunto dos inteiros. Se eu estivesse vendo coisas sobre os reais, lá em cálculo 1, por exemplo, cálculo 2 também, o universo provavelmente é o conjunto dos reais. Aí vocês vão estudar limite, derivada, integral, tudo tratando do conjunto dos reais. A representação genérica para o universo é U. Tá? O universo vai variar do que você está estudando, mas quando a gente falar genericamente, a gente vai usar U. Existe também, eu estou falando de conjuntos especiais, existe também um conjunto vazio, ele não tem elementos. De certa forma, aqui é um contraste. O universo tem todos, o vazio não tem nenhum. A representação mais simples é essa, tipo de bolinha cortada. Tem também uma nomenclatura aqui para conjunto que tem só um elemento, é um conjunto unitário. Qualquer conjunto que tenha só um elemento é chamado assim. No restante da aula, eu vou voltar a falar de conjunto vazio e de conjunto universo, certo? O conjunto unitário é só para apresentar essa nomenclatura especial. Tem um conceito chamado de cardinalidade, que é tipo o tamanho do conjunto. Quantos elementos ele tem? E aqui, só para enfatizar, eu estou dizendo elementos distintos, porque se aparecer repetição lá, isso assim, deve ser entendido como um equívoco, não deveria estar lá, e também não vai contar no tamanho do conjunto. A cardinalidade é quantos elementos ele tem. Esse conjunto AB tem 2 elementos, a cardinalidade dele 2. Esse aqui, distinto, só tem um. Não devia ter 2 A's aqui dentro do conjunto. A cardinalidade disso é 1. A cardinalidade do conjunto vazio é 0. E a cardinalidade desse pode confundir um pouco, certo? Porque esse é um conjunto que contém conjuntos. Mas olhando para o conjunto de fora aqui, o mais externo, ele tem 2 coisas dentro dele, 2 elementos ou 2 membros. Ele tem vazio, é um dos elementos, e tem esse conjunto ABCD, é outro elemento. No total, 2 elementos estão nesse conjunto aqui, mas de fora. Certo? Eu não vou, tipo assim, planificar, não. Pegar os conjuntos que estão dentro e contar com os elementos dele, não. Como se fosse aqui uma coleção de coleções, esse conjunto aqui. Eu dissesse assim, você coleciona quantas coisas? Você tem coleção de quê? Eu posso dizer, eu tenho coleção de moeda, coleção de CD, coleção de, sei lá, de vinil, disco de vinil. Então, 3 coleções, moeda, CD, disco de vinil. Certo? Então, ele tem um conjunto de coleções. Então, isso aqui ajuda a entender a ideia de conjunto que tem conjunto dentro. Aí, quando eu pergunto qual é a cardinalidade disso, quantas coleções você tem. Colecionando 3 coisas, 3 tipos de coleções. Certo? Agora, o que é que tem nas coleções? Aí é outra pergunta.
já é outra cardinalidade. Se perguntar a cardinalidade desse conjuntozinho aqui dentro, dessa coleçãozinha, aí ele tem cardinalidade 4. Mas teria que tirar ele daqui e colocar essas barrinhas assim, para representar a cardinalidade só disso aqui. E aí já seria a pergunta, quantas moedas tem na sua coleção? Tem 200 moedas. Pronto, é isso. É um conceito fácil, certo? Representações, vocês já viram também, então vamos passar mais rápido. Você pode representar por extensão, listando todos os elementos do conjunto entre chaves. Eu já estou fazendo isso, né? Porque eu confio que você já sabe. Conjunto vazio pode ser representado assim ou até assim também. Abre chaves e fecha chaves sem nada dentro. Tem outra representação que são os diagramas de Euler-Venn, que você coloca algum tipo de... Não precisa ser um círculo, uma circunferência perfeita, você coloca algum tipo de curva fechada. E os elementos são como pontos aqui dentro desse plano. O universo geralmente é um tipo de retângulo. E aí dentro dele, os elementos são pontos aqui dentro desse retângulo, dessa área plana. E os conjuntos são curvas que, digamos assim, elas delimitam, elas englobam alguns desses pontos, alguns desses elementos. Então, se eu tiver um universo que tem 1, 2, 3, 4, nesse universo tem um ponto que representa o 4, o 3, o 1 e o 2. 1, 2, 3, 4, né? Conjunto A só tem os elementos 1 e 2, então eu faço uma curva fechada que englobe só os elementos 1 e 2. Conjunto B tem os elementos 1 e 3, então eu faço uma curva fechada que englobe só os elementos 1 e 3. Não precisa ser um círculo perfeito, uma circunferência. Pode ser qualquer curva fechada. Pode ser meio feito uma elipse, pode ser uma coisa côncava também. Tipo, né, um negócio côncavo é uma coisa assim, feito um formato meio de boca, digamos, um Pac-Man. A gente pode representar também por compreensão. E essa representação vai ser importante aqui para eu comparar com a lógica. Porque representação por compreensão, de certa forma, eu uso um predicado ali. O que é um predicado mesmo? É uma afirmação que depende de uma variável. Se você fornecer a variável, aí você pode avaliar essa afirmação como verdadeira ou falsa. Mas dada com a variável, ela não tem valor verdadeiro ou falso, ela não está completa, e aí ela recebe o nome de predicado. Então, você vai descrever um conjunto dizendo que ele é algum elemento do universo. Essa barra você pode ler como tal que esse elemento X tem alguma propriedade. Ele satisfaz algum predicado. Então, P de X é algum predicado sobre X. E aí, se eu disser que um certo X pertence ao conjunto C, para não confundir, não precisa ser X, poderia ser outro nome, certo? Se alguma variávelzinha A é elemento do conjunto C, isso quer dizer que tudo que está aqui dentro se aplica a esse A. Quer dizer que o A, se A pertence a C, certo? Isso significa que o A pertence ao universo e significa que o A satisfaz esse predicado. Significa que A pertence a U e significa que P de A. Eu faço essa afirmação valer para A. Essa notação por compreensão admite variações, mas essa é a forma básica. Você sempre pode adaptar para deixar desse jeito. Certo? Vou dar uns exemplos aqui. Se eu tenho um conjunto P, assim, uma notação por compreensão, né, de um conjunto P. P é o conjunto formado a partir de um certo universo que eu vou identificar aqui. Ó. Ele é dos elementos que pertencem aos inteiros.
mas eu vou fazer um filtro. É um predicado. São os elementos inteiros que satisfazem esse predicado aqui. É todo elemento x, tal que x é par. Então, isso aqui é o conjunto dos números pares, de todos os números pares. Então, se eu disser que x pertence a P, significa que x... Tem um errinho. Quer dizer que x pertence ao conjunto dos inteiros. Isso aqui. E que x é par. Certo? Eu vou trocar novamente x por A, porque a ideia é assim, qualquer elemento que eu disser e qualquer valor que eu disser é elemento de P, se eu disser isso, é elemento de P, você vai entender automaticamente que ele tem essas propriedades aqui que descrevem o conjunto P. Ele pertence a Z e ele é par. Então, acho que faz sentido, né? Vamos ver agora o conjunto Q. Q é formado por todo valor N que pertence aos reais, tá ok. Então, o universo aqui onde ele está inserido é o universo dos reais. Então, é todo valor N, tal que N é igual a P sobre Q, onde P é inteiro, Q é inteiro e Q é diferente de zero. Isso aqui é o conjunto dos racionais, é exatamente aquele conjunto que a gente chama de Q mesmo. Ele é formado a partir dos reais, ele está inserido no universo dos reais, e ele é formado pela toda fração de inteiros. Então, ele é qualquer número que possa ser expresso como uma fração de inteiros, P e Q, e naturalmente o denominador da fração não pode ser zero, porque senão não é uma fração. Não tem valor, né? Então, quando eu disser que um certo x pertence ao conjunto Q, entenda que x pertence aos reais e que x obedece a tudo isso aqui, ou seja, x é igual a P sobre Q, onde P é inteiro, Q é inteiro e o Q é diferente de zero. Então, a gente consegue, de certa forma, tirar do conjunto e trabalhar com essas propriedades aqui. E principalmente essa parte aqui, geralmente, assim, uma questão que eu for cobrar, geralmente é algo que você consegue trabalhar com isso, usando definições e fazendo uma demonstração. A partir daqui, fazendo uma demonstração parecida com as que a gente já tem feito. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu disser que um certo número pertence a P, então prove não sei o que lá sobre esse número. Aí você, pertencer a P quer dizer que ele é inteiro, quer dizer que ele é par. Aí, agora que você sabe que ele é par, você usa a definição de número par para trabalhar isso e tal, e tirar uma conclusão sobre ele. Certo? Então é isso. Isso aqui prepara para a gente trabalhar com demonstrações usando conjuntos. Mas eu quero fazer analogia com lógica, porque aí você aprende um pouco mais de teoria dos conjuntos e aprende também, fixa melhor o assunto de lógica de predicados. Como eu já mostrei antes, cada predicado eu posso associar a um conjunto. Tanto eu posso pegar um conjunto e descrever em termos de predicado, como eu posso olhar para um predicado qualquer e também entender que ele define um conjunto. Vou mostrar mais sobre isso. Mas o universo, o conjunto universo, ele é como se fosse o predicado que é sempre verdadeiro. Ele é formado por todo x do próprio universo, tal que o quê? Tal que nada, não precisa satisfazer nada. Considere que ele que todo x já satisfaz. Como se fosse um predicado verdadeiro. O conjunto vazio é um predicado que é sempre falso. Ele é formado por todo x do universo, tal que quem vai satisfazer? Quem ele vai filtrar? Ele vai filtrar ninguém. Ele não vai ficar com ninguém. De certa forma, ele vai filtrar, deixando fora todo mundo. Então, quem aqui entra é quem satisfizer esse predicado aqui. Predicado falso, ninguém satisfaz. Então, ninguém entra nesse conjunto. O universo é o contrário. Quem satisfizer esse predicado entra. O predicado já é verdadeiro, então todo mundo entra. Então, você vai ver aí o universo associado à verdade
vazio associado a falso. Eu vou mostrar a conexão disso com equivalências lógicas e etc. Mais para frente, certo? Por enquanto, a lição é todo predicado está associado a um conjunto, e eu vou trabalhar mais com isso aqui nesse próximo slide. Olha só, vamos pensar aqui alguns predicados sobre o universo, sei lá, de objetos, de objetos ficou meio complicado, mas de coisas do mundo real, coisas do mundo físico real. Tem um predicado A de X, que representa que X é um animal. Predicado P de X, que representa que X tem 4 patas. M de X representa que X é um mineral. Primeiro, cada predicado desse, entenda o seguinte, ele faz um filtro sobre o universo de coisas do mundo real. Ele é um filtro. Ele diz que um predicado ele afirma algo, certo? Mas ele afirma e é verdade para quem? Ele é verdade só para alguns e é falso para outros. Quando ele é verdade para alguns, ele está escolhendo a sua coleção. Então, o A de X é um predicado que vai ser verdadeiro, que vai formar uma coleção para aquelas coisas que são animais. P de X para aquelas coisas que têm 4 patas. E M de X para aquelas coisas que são minerais, né? No mundo real. E, portanto, eles definem um conjunto, eles selecionam, eles são verdadeiros só para alguns e não são para outros. Então, ele está selecionando, formando conjunto. E aí eu posso representar com notação de conjunto esses predicados, ou melhor, os valores para os quais esses predicados são verdadeiros. Por exemplo, quem é que torna esse predicado aqui verdadeiro? É um certo conjunto aqui. Meu universo é de todas as coisas do universo físico, do mundo físico. Aí, no conjunto de todas as coisas do mundo físico, quais delas são animais? Bem, é um conjunto, é uma parte só. Então, essa parte vermelha aqui. E quais coisas, vamos chamar assim, do mundo físico real tem 4 patas? Bem, é um subconjunto do mundo dos animais. Tem 4 patas, tem que ser animal, e é subconjunto aqui dentro do conjunto dos animais. Quais coisas são minerais? Aí é outro conjunto que não tem nenhuma relação com esses dois, porque é um negócio considerado um mineral por si mesmo, não que ele contenha minerais dentro dele, mas que ele é, em essência, puramente um mineral. Aí não pode ser um animal, muito menos de 4 patas. Certo? Então, esse exemplo bem simples aqui, até eu tirei do Wikipedia essa figura. Fiz adaptações, é para mostrar para vocês que o predicado, ele filtra, então ele forma um conjunto também. Quem é verdade para esse predicado? Aí isso forma um conjunto. E você pode ter conjuntos que têm conexões entre si, têm elementos em comum, outros não têm nenhum elemento em comum, por exemplo, conjuntos animais, conjuntos minerais. E a gente vai usar diagramas para ilustrar operações dos conjuntos e vai ver a conexão que ele tem com operadores lógicos, da lógica de predicados e até da lógica proposicional. Certo? Então, primeiro entender essa ligação entre predicados, afirmações sobre uma variável x qualquer e conjuntos. E aí a gente passa para a próxima parte para ver os operadores. Vamos falar de operadores e relações. E fazer essa conexão ainda entre conjuntos e lógica. O que é operador e relação? O operador, ele pega, vamos dizer assim, formalmente, ele pega operandos e produz um resultado. Ele recebe operandos, tipicamente 2, mas às vezes é só 1, e produz um resultado. E uma relação é um tipo de predicado, na verdade. Ele pega 2 e afirma que esses dois estão associados ou que não estão associados. Ou ele associa ou não associa. E eu vou falar de relações sobre conjuntos. Então, são relações que dizem esses dois conjuntos se associam sim, ou então esses dois conjuntos não se associam. É sempre entre dois as relações que eu vou ver aqui. Tá? Ela não tem um resultado. O resultado dela, de certa forma, é verdadeiro ou falso. Tá? Então,
uma relação, exemplo de relação, no conjunto dos inteiros, menor que. 1 é menor que 2. Tá? Eu estou associando 1 com 2. Então, qual é o resultado que isso dá? Não é resultado nenhum. No máximo, você pode entender isso como um resultado verdadeiro ou falso. Então, 1 menor que 2 é verdade. Agora, 2 menor que 1. Estou fazendo essa relação entre os dois, mas nesse caso, estou fazendo errado. Porque 2 não é menor que 1, então essa relação dá o resultado falso. Agora, operador. Operador é adição, multiplicação. Eu pego 2 inteiros, faço a adição, o resultado é um inteiro. Ele produz um resultado. Então, multiplicação, mesma coisa. Eu pego 2 inteiros, multiplico, dá como resultado um inteiro. A gente vai ver operadores com conjuntos. Pegam conjuntos e retornam conjuntos. E relações entre conjuntos. Vamos ver primeiro os operadores. Vocês já viram isso mais de uma vez na vida, eu acredito. Então, aqui a novidade é ver a conexão com a lógica, tá? Vou definir, vou explicar coisas que vocês já sabem, também trazer alguma novidade, eu espero. Então, o operador A união B, informalmente, ele pega essas duas coleções, os conjuntos A e B, e desses dois formam uma coleção só. Lembrando que repetições não contam, então pode ser que A e B tenham coisas em comum, mas essa repetição é desconsiderada. Você tem um mesmo elemento aí. Quando faz a união, ele aparece duas vezes? Não. Ele se torna um só. A definição formal é usando o operador ou. O que é o conjunto A união B? Vamos dar uma definição por compreensão. É todo elemento do universo tal que o elemento pertence ao conjunto A, é elemento de A, ou ele é elemento de B. Se o elemento for de A ou de B, ele está na união. Basta ser de um dos dois. Pode também ser elemento dos dois. Em ambos os casos, ele entra. Até posso falar em 3 casos. Se ele é elemento só de A, ele entra na união. Se ele é elemento só de B, ele entra na união. Se ele é elemento de A e de B, ele entra na união também. Então, vamos fazer uma representação visual aqui. Diagrama de Euler-Venn. Eu tenho aqui um universo, certo? É o retângulo. Tem um conjunto A, nesse caso, um círculo. Conjunto B, outro círculo. E em azul claro, eu estou mostrando o resultado da operação. Nesse caso, o resultado da operação inclui tudo que pertence só a A, tudo que pertence só a B, e também aqui esse meinho, que é tudo que pertence a A e a B também. Em essência, se pertence a A ou pertence a B, está aí pintado de azul. Certo? Vamos comparar isso com a interseção. A interseção não vai, o resultado da interseção não vai ser tudo isso aqui, não. Então não vai estar tudo isso em azul claro. Vai estar só uma parte disso. E tentem aí imaginar qual é, certo? Eu vou apresentar o operador de interseção primeiro para depois mostrar. Operador de interseção. O operador de interseção ele vai formar um novo conjunto, informalmente, coletando o que está no A e o que está no B, mas tem que ser assim. O elemento que está tanto em A como em B. Certo? Se tiver nos dois, ele entra na interseção. Então, o operador de interseção forma ou dá como resultado um novo conjunto com essa característica. Formalmente, isso está ligado ao operador IN, a conjunção, operador AND. Então, a interseção com B, a interseção de dois conjuntos A e B, é formado por todos os elementos do universo, tais que cada um desses elementos tem que pertencer a A e também pertencer a B. Tem que pertencer a um e ao outro.
Na figura, no diagrama de Euler-Venn, o resultado da interseção são só os elementos que estão nessa região aqui, ó. E nessa região ele pertence a A e pertence a B. Certo? Então, a interseção é só isso. A união era tudo isso aqui, né? A interseção é só isso. Outro operador. Operador do complemento, ou o complementar de um conjunto A, informalmente é tudo que não está em A. Tudo de onde? Tudo do universo. Está no universo, mas não está em A. Então, complementar tem sempre que olhar para o universo como referência, certo? Ele pode ser representado como A elevado a C ou A barra, uma barra em cima. E ele é formado por todos os elementos do universo, onde cada elemento vai estar no complemento se ele não está em A. Se ele não é elemento de A, ele está no complemento. Esse não é elemento de, né, cortado, é a mesma coisa que o operador de negação aplicado ao é elemento de. Tá? Aqui afirma X é elemento de A, mas aí eu nego. Então X não é. Não é verdade que X é elemento de A. Todo elemento que tiver essa característica está no complemento. Ele vai produzir como resultado esse novo conjunto, com tudo que não está em A. Visualmente fica assim. Eu representei aqui o A e o B, mas de certa forma o B não influencia nessa operação. Mas é importante você conhecer como é que fica o resultado aqui. Você olha só para o conjunto A e para o universo. O universo é o retângulozinho aqui. O conjunto A, né, é um círculo, tudo que está aqui dentro são os elementos que pertencem a ele. Então, o complementar deu como resultado essa parte aí que eu sou meio daltônico, né, mas eu vejo como azul claro. Então, essa parte que está fora do A. Tudo que está fora do A é o complementar de A. Naturalmente que não extrapola o universo. O universo é usado como referência aqui para saber o que é que vai estar no complementar. É algo do universo, mas que não está em A. Tá certo? Então pode ter parte de B no complementar. É interessante notar que pode ter partes de outros conjuntos, porque outros conjuntos não pertencem a A, então pertencem ao conjunto. E veja que nesse exemplo aqui genérico, né, o B tem uma parte dele que está dentro de A, vamos chamar assim. Aí essa parte aqui do B foi cortada, ela não entra no complementar. Agora tem uma parte de B que está fora de A. Essa parte de B que está fora de A entra no complementar de A. Por quê? Porque eu estou fazendo o complementar olhando só para o A. O B não interessa. Então ele pode cortar o B ao meio, digamos assim. Mas se for um conjunto C que está totalmente aqui fora, ele vai estar totalmente dentro do complementar. Se for um conjunto D que está totalmente aqui dentro, ele não vai estar nada dele no complementar de A. Certo? Porque o complementar de A olha só para o A. E aí é bom comparar aqui. Isso aqui representa a negação de que pertence a A. Se pertence a A, está aqui. Mas se não pertence a A, está aqui fora. E aí, às vezes a gente usa até, às vezes você vê, até estudando para concurso, às vezes o pessoal usa diagrama de Euler-Venn para representar questões de lógica, de negação. Por exemplo, o conjunto das pessoas que está na UABJ. Eu vou falar do conjunto das pessoas que não está na UABJ. E depois você vai fazer alguma questão sobre isso, né? São as pessoas que não estão na UABJ, mas que estão não sei onde. Enfim. Uma questão de lógica ia ter mais informação do que isso, né? Você pode usar esses diagramas para representar as relações de ou questões que envolvem lógica, que envolvem negação
Conjunto de pessoas que têm uma propriedade, aqui é o conjunto de pessoas que não têm a propriedade. Certo? Semelhantemente, união e interseção também pode ser usado para representar i e ou, em alguma questão de lógica. Um operador, talvez não tão lembrado quanto os outros, mas o operador de diferença é tudo que está no conjunto, mas não está no outro. E aqui a ordem importa. É o que está no conjunto A, mas não no B. Aí aqui eu faço um corte selecionado, de certa forma, no conjunto A. A definição formal é essa. É todo elemento do universo, tal que cada elemento tem que pertencer ao A e não pertencer ao B. Pertence ao A, mas não ao B. Então fica assim, ó. Tenta já imaginar como é que fica a figura. Eu vou mostrar agora. Ela fica assim. Qual é o resultado da operação A menos B? É um pedaço do conjunto A, digamos assim. É o pedaço que é só de A, mas não tem nenhum elemento comum com o conjunto B. Vamos supor, vamos falar de comparação de coleção de selos. Antigamente muita gente colecionava selos, acho que hoje em dia é mais raro, mas pode ter uma coleção de selos. Aí você vai comparar duas coleções de selos. Um colecionador A e um colecionador B. O A menos B seriam todos os selos que a pessoa A tem, que o B não tem. São os selos que são só dele, que são exclusivos dele, tá? Só ele tem. Esses selos aqui podem interessar para ele fazer trocas com a pessoa B, certo? Mas naturalmente o A vai querer selos que estejam em B, mas não em A, ou seja, que estão no conjunto B menos A. Aí eles vão fazer as trocas, trocar um selo de um pelo do outro, né, para cada um crescer sua coleção, olhando só para isso. Para o conjunto A menos B e para o conjunto B menos A, que seria aqui. Certo? Só lembrando, o que é o A menos B? Ele é elemento de A e não é elemento de B. Esse aqui tem uma conexão com a lógica mais misturada, porque ele envolve o operador I e o operador não. Os outros usam os operadores de forma mais pura, né? Mais individual. União, operador OU. Interseção, operador I. Complemento, operador não. Esses três têm uma conexão com a lógica que fica mais direta a associação. Aqui envolve dois operadores. Esse nome aqui ficou com L a mais. Eu levei. Agora vamos falar de relações. O que eu mostrei ali são operações. O resultado, portanto, é um conjunto. O resultado, portanto, era alguma coisinha que eu destacava lá com aquela cor azul claro, que é um conjunto. O resultado era um conjunto. Agora eu vou falar de relações. Nas relações, o resultado não é um conjunto. A relação, ela expressa uma afirmação, ela afirma. Quando eu, por exemplo, a relação de subconjunto, quando eu uso essa notação, eu estou afirmando alguma coisa, que pode até ser falsa, mas eu estou afirmando o quê? Eu estou afirmando que A é subconjunto de B, é como a gente lê, mas dando mais detalhes, quer dizer que todo elemento de A é elemento de B também. E de maneira mais lógica, né, definindo em termos lógicos, precisos, exatos, termos mais exatos. Isso aqui representa uma afirmação para todo da lógica. Isso aqui representa que para todo x do universo, e é um para todo com implicação dentro. Para todo x do universo, é verdade essa implicação aqui. Que se x pertence a A, então x pertence a B. Um para todo de uma implicação.
E a gente pode, assim, pode ter uma questão que eu peça para provar uma relação de subconjunto aqui entre dois conjuntos, e você transforma numa questão de provar para todo x uma implicação, que é o tipo de questão que eu cobrei na primeira VA, por exemplo. Eu não expliquei muito sobre para todo, mas quando tem para todo x uma implicação, a gente ia direto para a implicação, provava por prova direta, provava pela contrapositiva, por redução ao absurdo. Então você pode, já hoje vocês teriam condições, se aprenderam bem o assunto, de dar dois conjuntos, definir o conjunto A, definir o conjunto B e dizer assim, prove que A é subconjunto de B. Porque aí você transforma numa implicação e faz a demonstração por prova direta ou outro método. Também existe essa notação aqui, onde B... aqui quer dizer que o A é subconjunto do B também, né? Mas às vezes se lê como B contém A. Um detalhe que eu quero destacar é que tem esse tracinho embaixo, certo? Varia com o livro, mas é muito comum na matemática de nível acadêmico eles representarem a relação de subconjunto com esse tracinho embaixo, que é para dizer que ele é um subconjunto podendo ser igual até. É tipo uma relação menor igual entre conjuntos. Ele é menor ou igual que esse. Ele é subconjunto ou é igual a esse, tá? E essa aqui é a inversão. O próprio operador aparece espelhado, e aí você lê da direita para a esquerda que o A é subconjunto do B. Eu prefiro entender assim, sabe? Olhando da direita para a esquerda, é a mesma coisa que isso. Bem, quando uma relação dessa for verdadeira, se essa relação realmente se observar, a gente vai ver a seguinte situação num diagrama de Euler-Venn. A gente vai ver que o A vai ser uma curvazinha fechada, né, totalmente dentro da curva do B. Isso representa que o conjunto A é subconjunto do B. Mas isso aqui, mesmo representando assim, tá? Mesmo que visualmente esteja desse jeito, você pode entender que o A pode ser igual ao B. Aqui fora pode ser que não tenha elemento nenhum. Esse trechozinho aqui, que pertence só ao B e não ao A, pode ser que se descubra que não tem elemento nenhum. E aí, nesse caso, você representou assim, mas no fundo os dois conjuntos eram iguais. Ele permite as duas possibilidades, certo? Como se representa assim. E aí, veja bem. Pergunta. Poderia ser considerado, no caso, que B é igual ou maior que A? Como analogia, essa analogia, certo? Só que a gente não usa esse nome. B maior ou igual que A. Mas tanto a relação de subconjunto como a relação de menor ou igual têm propriedades parecidas e são chamadas relações de ordem, que a gente vai ver num assunto mais na frente. Então, para ajudar a entender, faça analogia com menor ou igual. E aí o B você pode olhar como maior ou igual que o A. Certo? Isso ajuda a entender também porque tem esse tracinho embaixo. Isso quer dizer que pode ser igual. Tá? Então, fazer essa analogia ajuda. Só que tem uma diferença. Entre números, o menor ou igual, a gente sempre pode aplicar. Ou 1 é menor ou igual que o 3, ou o 3 é menor ou igual que 1. Né? Sempre entre dois números quaisquer, numa direção ou na outra, a relação se aplica. Mas entre conjuntos não. Tem conjunto que nem o A é subconjunto do B e nem o B é subconjunto do A. Quer dizer que nos números ela é uma relação total. Quaisquer dois deles estão associados. Os conjuntos não. Pode ter conjunto que não se aplica nem de um para o outro, nem na ordem inversa. Entendeu? Uhum. Mas ajuda a pensar nessa analogia, comparar com menor ou igual. E aproveito para dizer que é bom quando vocês perguntam, certo? E fazem intervenções na aula. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá bem? Posso prosseguir? Pode, professor. Pode.
Vamos embora. Agora a relação de igualdade entre conjuntos. A igualdade entre os conjuntos existe se eles possuírem exatamente os mesmos elementos. E a gente pode expressar isso de uma maneira lógica, né? A ideia aqui é bem intuitiva. Mas, do ponto de vista lógico, isso vira uma afirmação para todo, com uma biimplicação. Quer dizer que para todo x do universo, x pertence a A, se somente se x pertence a B. Aí, ó, isso ajuda até a entender a biimplicação. É porque aqui ele está dizendo que uma coisa é verdade só se a outra for. Assim, se um certo x lá do universo está no conjunto A, ele está no B também. Se eu descobrir que ele está no B, ele está no A também. Os dois são verdade juntos. Se um for verdade, o outro é também. E também, os dois são falsos juntos. Se um certo elemento não está no A, então ele também não está no B. Então, para um elemento qualquer, esses dois são verdades, ou esses dois são falsos. A biimplicação ela vai ser verdadeira se isso for observado em todos os elementos. Cada um deles ou está nos dois ou não está em nenhum dos dois. Cada um dos elementos ou está nos dois ou não está em nenhum dos dois. Se isso for verdade, a biimplicação é verdadeira. Se para todo com a biimplicação é verdadeira, na verdade. E aí a gente diz, os dois conjuntos são iguais. E a ideia é simples, igual é igual. Se você souber que é igual, representa de uma curva só, tá? Pode até colocar aqui o nome dos dois, dizendo que A é igual a B. Esse tipo de notação aparece, é usada. Certo? No caso do subconjunto, você expressa uma dúvida aqui. Ele é subconjunto podendo ser igual, eu não sei. Vou deixar assim. Aqui você já tem a certeza de que é igual mesmo, então você expressa assim. Certo? E se eu pedir para provar que dois conjuntos são iguais, olha só. Eu defino o conjunto A, defino o conjunto B e digo, prove que eles são iguais. Você transforma isso num para todo com biimplicação. Provar biimplicação, você já vira uma prova por partes. Então, vocês já sabem fazer. A prova de que dois conjuntos são iguais. Só provar essa biimplicação. Para todo aqui, vou fazer um comentáriozinho sobre ele numa aula futura, de como é que você prova uma afirmação para todo, mas nesse caso assim, a gente já estava fazendo na primeira VA sem dar muita atenção a essa parte, porque não muda muito não. O mais importante está aqui, ó, como é que prova biimplicação. Isso aqui vocês já viram, prova por partes, né? Prova especificamente, prova por partes, aí eu vi prova de biimplicações naquela aula. O que mais? Tem uma relação de subconjunto estrito. Quando a gente não usar o tracinho aqui embaixo, quer dizer que ele é elemento de A, ou melhor, quer dizer que A é um subconjunto de B, mas não é igual. O A é subconjunto de B, mas não é igual ao B. Eu descarto a possibilidade de ser igual. Aí a gente chama isso de subconjunto estrito. Quer dizer que todo elemento de A é elemento de B. Tudo bem. Mas nem todo elemento de B é elemento de A. Como se fosse a relação menor que. O outro é como se fosse o menor igual. Aqui é menor que. Quando a gente diz que 1 é menor que 2, ou x é menor que y, está excluída a possibilidade deles serem iguais. O x é menor que y. Menor, estritamente menor. Aqui o A é subconjunto de B. Ele tem menos elementos. Ele é subconjunto, mas não é igual. Certo? A gente pode também representar essa relação de forma espelhada aqui com esse outro operador. Eu prefiro ler da direita para a esquerda aqui. Se eu encontrar essa notação, de que A é subconjunto estrito de B. Eu leria da direita para a esquerda. Mas ele está expressando que o B contém o A, né, sem ser igual ao A. E com o diagrama de Venn, você usaria essa mesma. Aqui o operador não é esse, né?
É do subconjunto estrito. Você usaria a mesma que você usou para subconjunto padrão, né? Que não é estrito. Usa a mesma representação visual e não tem como distinguir os dois casos bem em diagramas de Euler-Venn, não. Mas você saberia que eles não são iguais. Com essa representação aqui, não necessariamente. Ela indica dúvidas sobre essa região aqui, a menos que você acrescente alguma informação nesse diagrama. Tipo, você acrescentar um elemento aqui, aí você sabe que eles são subconjuntos estritos. Ou se você colocar no texto, mas eles são diferentes, aí você sabe que é um subconjunto estrito. Existe certa ambiguidade, certa notação visual de diagrama de Euler-Venn. Ela não é tão precisa quanto a notação simbólica, com símbolos, tá? Não existe certa ambiguidade. Tá, isso aqui dá mais a ideia de que é subconjunto estrito, é verdade. Dá mais a ideia de que é subconjunto estrito. Mas quando eu tenho uma relação de subconjunto normal, eu não tenho uma maneira melhor de representar do que essa também. Então, depende também do texto que acompanha a figura, certo? O texto pode dizer, A é subconjunto B, mas não se sabe se ele é igual ou não. Ou então ele diz, mas se sabe que eles são diferentes, é um subconjunto estrito. Tem que olhar o texto que acompanha a figura. Mas concordo que essa figura dá mais uma cara disso. De que ele é subconjunto e tem elementos aqui fora que não estão nele. Certo? Existe uma questão na ciência da computação que quem conseguir resolver, existe um prêmio desde os anos 2000. Quem conseguir resolver ganha $1 milhão. Esse é o prêmio prometido. O câmbio tá bom, né? Para $1 milhão vai dar um dinheirinho bom em real. E eu posso até dizer que é um problema que envolve conjuntos. Descobrir se dois conjuntos têm uma relação de subconjunto estrito ou se são iguais. Na verdade, é essa a dúvida. O que se sabe até o momento é que eles são subconjuntos nessa ordem. A classe P é subconjunto da classe NP. Mas não se sabe se elas são iguais ou distintas. Ou seja, se é uma relação de subconjunto estrito ou se é uma igualdade. Olha só, uma questão que tem a ver com conjunto. Mas isso é uma questão muito ligada à computação, eu falei, né? Porque isso aqui são classes de problemas. Grosseiramente, assim, a gente pode descrever os problemas que tem como resolver e achar uma solução para eles rapidamente com o computador. É a classe P. São problemas que eu resolvo em tempo polinomial com um algoritmo determinístico. É a classe P. Você me dá o problema e eu calculo a resposta e acho em tempo rápido. Por exemplo, eu falei já do problema de você testar se o número é primo. Testar se o número é primo, hoje se sabe que está aqui nessa classe. Existe algoritmo que testa se o número é primo em tempo rápido. Você dá o número primo, ele testa e diz sim ou não. Já essa classe aqui, a classe NP, é uma classe de problemas que você tem que dar uma... você tem que dar não só uma entrada do problema, mas também alguma saída para ele verificar. Tipo assim, se você conseguir produzir uma saída que é a mais certa possível, ele vai verificar se aquilo realmente é uma solução ou não do problema, porque o problema pode não ter solução. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Por exemplo, fatorar números primos. Fatorar números primos, você me diz qual é o número que você quer fatorar. Quero fatorar o número 2.753.045. Você diz o número. E você também dá uma suposta saída.
Olha, eu acho que fatorando ele vai dar os fatores primos 2, 5, 7, 3, 14, 20 mil. Você dá os supostos números primos. O que ele vai fazer é só verificar. Então, essa classe aqui é a classe dos problemas que ele consegue verificar. Você tem a entrada e tem a suposta resposta. Ele consegue verificar rapidamente. Verificar, imagina-se que seja mais fácil do que achar a resposta. Verificar uma resposta é mais fácil do que achar a resposta. Então, verificar, os problemas que eu consigo verificar rapidamente são uma classe maior, aparentemente. Mas o que é surpreendente é que ninguém nunca conseguiu provar isso. Ninguém nunca conseguiu provar que é mais fácil verificar uma resposta rapidamente do que achar a solução rapidamente. São as classes NP e P. Vocês ainda vão ver isso na disciplina de teoria da computação. Aqui é só uma ideia por alto. Grandes mentes aí da área da teoria da computação, pessoas geniais, trabalham em questões relacionadas a isso, mas reconhecem esse como um problema ainda muito difícil para ser resolvido. Quase todo ano tem gente boa até, gente competente, que apresenta uma demonstração e diz, essas duas classes são iguais. Ou então, não, essas duas classes são diferentes, que é o mais provável. É mais provável que elas sejam diferentes. Quase todo ano tem gente apresentando uma demonstração, aí os outros matemáticos vão conferir e acham alguma falha. Então, esse problema permanece sem resposta. Até hoje. A gente sabe isso, mas não sabe se eles são iguais ou diferentes. Será que eles são iguais? Se forem iguais, é uma classe só. Se forem diferentes, aí a representação fica essa mesmo. Por isso que o problema costuma ser representado assim, ó. P é igual, interrogação a NP. Bem, eu vou falar rapidamente aqui sobre demonstrações, mas eu já estou caminhando para o final da aula. Porque eu já falei disso enquanto apresentava. O que é que você pode querer demonstrar? Você pode querer demonstrar afirmações. E o que eu vi aí de afirmações são as relações. Eu afirmo que A é subconjunto de B. Como é que você prova, demonstra uma afirmação dessa? Você vai provar que para todo x do universo é verdade essa implicação aqui. Parte principal aqui é provar a implicação. Vocês já sabem provar a implicação. Então, para provar que A é subconjunto de B, você começa assumindo que x pertence a A. Veja, para provar essa implicação aqui. É a mesma coisa que provar que A é subconjunto de B. Então, eu olho para isso, eu quero provar que A é subconjunto de B. Mas vou provar mesmo isso. Porque, por definição, uma coisa é a mesma coisa que a outra. Certo? Então, eu vou provar isso. Aí eu faço uma prova direta dessa implicação e vou estar provando que A é subconjunto de B. Como é que eu faço uma prova direta disso? Eu assumo que x pertence a A e concluo que x pertence a B. Uma demonstração por prova direta, eu assumo que x pertence a A, desenvolvo e concluo que x pertence a B. Agora, esse x pertence a A, eu vou olhar a definição do conjunto A e vou ver, talvez o conjunto A seja um conjunto dos números pares. Aí eu digo, então x é par. E aqui também, para dizer que pertence a B, eu tenho que olhar para o predicado que define o conjunto B. Talvez o conjunto B seja o conjunto dos números que são divisíveis por 4, não. Sei lá, para dar uma afirmação verdadeira aqui, eu teria que pensar com cuidado. Talvez o conjunto A seja dos números x que são divisores do 4. E aqui seja, para pertencer ao conjunto B, por definição do conjunto B, seja o conjunto dos números que são divisores do 2. Aí eu assumo que x é um divisor de 4, concluo que x é um divisor de 2.
Quando eu concluir que x é divisor de 2, quer dizer que ele pertence ao conjunto B. Então, você converte isso em uma prova direta que vocês já deveriam saber fazer. Eu já ensinei, né? Já passei o material. Vocês já viram o assunto. E para provar a igualdade, para provar que A é igual a B, a parte principal é provar uma biimplicação, que vocês também já viram. Isso se divide em duas demonstrações. Eu vou provar a implicação numa direção e na outra, que vai virar o seguinte: eu assumo que x pertence a A, tenho que concluir que x pertence a B. E no outro sentido, eu assumo que x pertence a B e tenho que concluir que x pertence a A. Faço essas duas partes, que são duas demonstrações separadas. Se eu concluir com sucesso, provei a biimplicação, e provar essa biimplicação é provar a igualdade entre os conjuntos. Então, isso pode aparecer uma questão de provar que é subconjunto, provar a igualdade, que é uma maneira só de esconder uma coisa que vocês já viram antes. Em essência, você vai ter que provar uma implicação e provar uma biimplicação, conforme o caso. Certo? Um exemplo aqui. Provar que x é par. Aliás, seja um conjunto C formado pelos elementos x, vamos supor que o universo é inteiro. Tais que x é par. E tem um conjunto y formado pelos elementos x do conjunto dos inteiros, do universo dos inteiros. Tais que existe um número primo par que divide esse x. Como é que você provaria a igualdade? Esses dois conjuntos são iguais. Aí você ia... Provar a igualdade é provar biimplicação. Então você ia provar uma biimplicação em duas partes. Você ia assumir que x pertence a C para concluir que x pertence a y. Isso ia ser uma parte. A outra parte é assumir que x pertence a y e desenvolver para concluir que x pertence a C. E como seria aqui por alto? Bem, para x pertencer a C, a definição é que C é o conjunto dos números x que são pares. Então, se x pertence a C, então ele é par. E aí você trabalha com isso até concluir algo sobre a pertinência dele ao conjunto Y. O outro lado aqui, para fazer essa demonstração, você começa assumindo que x pertence a Y, né? Então, o que é o conjunto Y? É o conjunto dos x tais que existe um D' que divide ele. Aí você, pela definição, existe um D' que divide esse x. Se ele pertence a Y, ele tem que ter essa propriedade aqui. Existe um número primo que divide o x. Mas o único número primo par é 2, então 2 divide o x. Aí, enfim, você desenvolve até concluir que ele pertence a C. Na verdade, você vai concluir que o elemento é par. Se ele é par, então ele satisfaz a propriedade do conjunto C e ele pertence a C. Então, por alto, é essa a ideia, certo? Não vou ver todos os detalhes aqui, não. Mas é uma demonstração bem simples, porque o que eu fiz aqui foi um pequeno jogo. Eu disse que existe um número primo e par. O único número primo par que existe é o 2. Então, eu estou dizendo que o 2 divide o x. Todo número par é um número que 2 divide ele. 2 é divisor dele. É a mesma coisa dizer que é par e dizer que 2 divide ele. Então, esses dois conjuntos são o mesmo, sim. Então, essa parte eu recomendo que dê uma olhadinha no material, mas eu não vou dar muita ênfase a demonstrações envolvendo conjuntos, não. Quero mais focar nessa relação com a lógica para ajudar a fortalecer o entendimento da parte lógica. Essa parte 4 vai fazer essa conexão mais um pouco para a gente encerrar a aula, certo? Vou mostrar algumas propriedades. E eu vou mostrar propriedades dos conjuntos e a conexão delas com propriedades da lógica. Tem várias propriedades que correlacionam os operadores e as relações dos conjuntos, certo? E em muitas delas a gente consegue fazer conexões com propriedades da lógica. Principalmente as identidades, que são igualdades.
as propriedades chamadas assim por identidades são igualdades. É a mesma coisa. Olha só, essa identidade de conjuntos, que a união com o universo é igual ao universo. Pensa aí, naquele diagramazinho, o universo é o retângulozinho. O A é um círculo que está dentro dele. Se você fizer a união dos dois, vai dar o quê? A união. Vai dar o próprio universo. Isso aqui a gente vê um paralelo, uma analogia com o operador OU, quando você faz a operação OU, né, entre uma proposição P qualquer com verdade, com valor verdadeiro. P ou verdadeiro, olha, basta ter um dos dois verdadeiros aqui que já torna aquele ou verdade. Então, isso aqui vai dar o valor verdadeiro. É logicamente equivalente. Certo? Então, lembra que o universo eu associei ao predicado, que é sempre verdadeiro, e que um conjunto qualquer é associado a um predicado, apesar de eu estar usando notação de proposição, mas pense como um predicado também. Então, esse predicado aqui expressa um conjunto, isso aqui expressa o universo. E o operador de união é definido como ou. Se você lembra, é a definição da união. Os elementos que estão em um conjunto ou no outro. Então, essa identidade aqui virou essa propriedade envolvendo o ou. E a interseção é definida pelo operador i. Um conjunto qualquer vai aparecer como um predicado aqui, uma variável proposicionalzinha. E vazio está associado ao predicado falso, se vocês lembram, que eu mostrei lá. Então, falso é zero. O operador i é definido, o operador de interseção é definido como i. Então, vamos entender a propriedade de conjuntos. A interseção com vazio. Interseção é que está nos dois. Então, tem que ser elemento que está no A e que está no vazio. O resultado disso vai dar o quê? Para estar no conjunto A e no conjunto que não tem nada, não vai ter elemento nenhum, vai dar nada, conjunto vazio. Isso é como essa propriedade que P e falso. Ora, se um dos dois for falso, o resultado já dá falso. Encerrou. Então, P e falso dá falso. Logicamente equivalente a falso. Então, a gente vê aqui essas duas propriedades com analogia. Tem um termo mais matemático para isso. Existe um homomorfismo entre essas duas coisas. Homomorfismo tem uma mesma forma. E essa operação de dupla negação? Negação, a gente viu que a operação de complementar dos conjuntos é definida como negação. Fazer dupla negação dá igual ao próprio predicado, vamos chamar assim. Semelhantemente, você pegar um conjunto qualquer e fazer o complementar duas vezes dá o próprio conjunto. Que é assim, você pega o que está no conjunto, aí faz o complementar, pega o que está fora do conjunto. Faz o complementar disso de novo. Então, é tudo que não está fora, é o que está dentro de novo. Então, vai dar o próprio conjunto. E aqui a dupla negação dá o próprio predicado. E essa operação aqui, que faz o i e aqui dentro tem o ou. Aí ele se distribui, isso é chamado de propriedade distributiva. Vai fazer o i com o q, o i com o r. P e q, P e r, e colocar o ou entre eles. Isso é semelhante a essa identidade, ó, que é a interseção de A com o B união C. Isso é igual a... É uma distribuição da interseção. A interseção vai ser feita com o B e com o C. A interseção B união com a interseção C. Tem analogia até mesmo com propriedade da multiplicação em relação à soma. Também existe a distributividade da multiplicação com a soma. Então, você vê uma analogia dessa com essa. Certo? A interseção está associada ao i, a união está associada ao ou, lembrando esse detalhe. Isso aqui, se você fizer a união do conjunto com o complementar dele,
Conjunto é o que tem nele. Complementar é o que não está nele. Que não está nele, mas está no universo. Se eu fizer a união dos dois, de certa forma, eu pego aquele buraco que o complementar deixou, ele deixou como um buraco conjunto A. Faço a união com o próprio conjunto A e tapou aquele buraco. Na figurinha é exatamente isso. Né? Aí dá o universo completo. Aqui é como essa a operação, essa propriedade da lógica. Uma variável P qualquer, né? Um predicado qualquer. União com o não P, isso dá sempre verdade. P, união não, ou P ou não P, isso dá sempre verdade. É uma tautologia, em outras palavras. É como eu dizer assim, sei lá, eu ganhei na loteria ou não ganhei na loteria. Pronto, essa é a minha afirmação. Ganhei ou não ganhei, eu estou afirmando as duas possibilidades que existem, só existem essas duas, sobre ter ganho na loteria. E estou afirmando isso com o ou. Então, se uma for verdade, a outra é falsa, se uma for falsa, a outra é verdade. De qualquer maneira, tem uma delas que é verdadeira. Se uma delas for verdadeira, isso dá verdade. Tá? E aí você vê a analogia que existe, trocando união por ou, trocando complementar por negação, trocando o universo por verdade, e o conjunto A por um predicado específico que representa A, são a mesma propriedade, certo? Na verdade, eu posso demonstrar essa propriedade usando essa de maneira fácil. Posso demonstrar cada uma dessas usando a propriedade lógica equivalente, correspondente. Certo? Então, isso mostra a conexão entre conjunto e lógica. Então, isso ajuda a entender um conjunto e o outro. Aí eu vou encerrar a aula aqui nesse slide, tá? Eu quis destacar em especial essas conexões da lógica com conjuntos. Fortalece o entendimento de um e do outro. Também, nessa aula, eu vi que a gente pode demonstrar coisas sobre conjuntos. Isso não vai ser uma grande novidade, não. Vai ser provar implicação, vai ser provar bimplicação, que nós já vimos. Mas eu não vou cobrar demonstrações com conjunto na segunda VA. Não vai ser meu foco, certo? Meu foco foi mais estabelecer essas conexões com a lógica. Então, na próxima aula, eu volto a falar de lógica. Lógica de predicados de primeira ordem. Já para começar a ver demonstrações baseadas na lógica de predicados. Por exemplo, demonstrar o para todo, que no fundo é o que a gente já vem fazendo o tempo todo. Demonstrar não existe, isso aí a gente não fez nenhuma. E formas mais específicas de demonstrar para todo, etc. A gente vê nas próximas 2 aulas aí, a gente já começa isso.